Gente, não necessariamente gosta dessa parte, mas eu gosto muito dela. Ela no sentido. Depois que você consegue entender, ela é bastante lógica. Bem, eu imagino que para vocês pode ser uma parte bem interessante, considerando que de uma maneira ou de outra vocês vão acabar dando isso. Eu gosto de perguntar o seguinte: o que é tributo? Para a gente lembrar do que é, o que significa essa palavra tributo? Tá? Muito cedo para pensar. Por que eu coloco essas duas figuras? Vocês sabem quem que é esse cara aqui? Dá para ver mais ou menos? Esse aqui se chama Minotauro. E em tese o Perseu já matou ele. Numa situação muito específica. Por que eu trago essa figura para falar de tributo? Deve soar algo muito engraçado, né? Trazer uma coisa da mitologia grega. Mas o Minotauro, segundo a lenda, era o responsável por fazer a coação para que as cidades que estavam ao redor da cidade-estado que ele defendia pagassem o tributo. Ou seja, o que era o tributo? Era pagar o valor daquilo que elas produziam durante o ano e em troca disso ter uma guarda da cidade que ele protegia. Essa era a lógica dele. Só que, claro, se imagina que o rei, ou o imperador, ou seja lá qual o nome, que quer se manter bem, ele cada vez pede mais e mais e mais valores. E daí vem na história, né, o Perseu mata o Minotauro e livra essas cidades-estados do subjugo da outra, que eu estou tentando lembrar o nome até agora e nem veio. Você lembra? No semestre passado tinha um aluno que estudava essa parte da mitologia e ele me deu uma aula daí sobre quando eu perguntei. Mas basicamente essa é a ideia, tipo assim, de que se havia uma cidade que era subjugadora e as demais que eram subjugadas, e que elas pagavam algo para ter, digamos, uma certa proteção. Inicialmente essa lógica se instala. E a moeda com a face do César é porque quando o Império Romano se expandiu, a parte mais, digamos assim, interessante é que ele não ia ir nos vários lugares, ele não ia ir, dominava os povos e impunha a sua cultura. Ele deixava os povos com as próprias línguas, com as próprias culturas, tradições, mas esses povos eles eram obrigados a pagar um valor para Roma, e era assim que Roma se mantinha. Então, a ideia de tributo ela vem muito atrelada à lógica de você pagar algo a alguém que te oferece alguma coisa, seja proteção, segurança ou mais, atualmente, como aqui no Brasil, né, educação, saúde, segurança, lazer, tudo, né? Então essa é a ideia, isso é uma piada, gente. Essa é a ideia da tributação. Você paga algo para o Estado, agora, né, no Estado, e o Estado de alguma forma retribui com algum tipo de benefício, serviço ou melhoria. Claro que a ideia do Estado de bem-estar social, que é bem recente, que é agora, depois da Segunda Guerra Mundial que se instala, amplia muito a ideia do que o Estado vai oferecer, como toda essa parte de bem-estar mesmo, de saúde, de moradia, toda essa outra educação. Anteriormente, você pagava mais para ter a estrutura mínima do Estado e que ele garantisse uma segurança mínima dentro e também dos inimigos que eventualmente invadiam o Estado. Então, é só para a gente ter uma ideia de por que se paga tributo. Não que a gente esteja de acordo com o valor que se paga, a maneira como se paga, como se retorna, mas a ideia inicial de que pagar tributo é que você está dentro de um Estado, de um país, e que você tem um retorno em função daquilo que você paga. E segundo o nosso Código Tributário Nacional, tributo é o seguinte: é uma prestação pecuniária compulsória, ou seja, eu vou pagar um valor em dinheiro obrigatoriamente. Em moeda, ou em cujo valor nela se possa exprimir, eu não posso estabelecer como antigamente o tributo em, tipo assim, 1/4 da tua safra que tu me entrega, não tem que ser em valor corrente em moeda. Não se constitui uma sanção de ato ilícito, isso quer dizer que multa não é tributo, por exemplo. Tributo sempre é alguma imposição
peculiar compulsória, que foi instituída em lei. Tem que ter uma lei, se não tiver uma lei, ninguém pode cobrar um tributo de vocês. Não pode se estabelecer tributo por decreto. É por isso que para mudar toda a parte tributária do país, ou mesmo alguma coisa no estado, tem que passar pela Assembleia Legislativa aqui ou pelo Congresso Nacional lá, porque tem que estar instituído em lei. E ela vai ser cobrada mediante uma atividade administrativa vinculada. Isso quer dizer que o Estado não pode terceirizar, por exemplo, a empresa de cobrança de tributos. É o Estado que vai apurar, é o Estado que vai, inclusive, cobrar. É ele que vai, se não for por meio da cobrança administrativa, inclusive instalar um processo de execução fiscal para o tributo, para cobrar o tributo. Essa é a lógica do que é um tributo no Brasil hoje. E a gente tem uma coisa interessante. Nós temos um sistema tributário. Embora hoje ele pareça uma coisa bastante caótica, há uma lógica de estabelecimento de um sistema tributário no âmbito federal, estadual e municipal. E ele está todo previsto nos artigos 145 a 162 e 195 da Constituição Federal. Além disso, a lei complementar que regulamenta, que estrutura esse sistema no âmbito interno é o Código Tributário Nacional, que é um decreto-lei de 1572 de 66. Então é a partir dele, daquilo que ele foi recepcionado pela Constituição, que eu vou ter esse sistema tributário. Como é que se organiza esse sistema tributário? Eu tenho na Constituição os tributos, que são competência da União, dos Estados e municípios. Também é a Constituição que vai dizer qual é o limite para eu tributar. Se o tributo não estiver previsto, aquela categoria não estiver prevista na Constituição, eu também não posso instituir uma lei para estabelecer esse tributo. Por exemplo, vocês estavam ouvindo falar da questão, acho que foi nos primeiros semestres, de reestabelecer como é que se chama aquela contribuição provisória, não era? CPMF. Era a contribuição provisória sobre movimentação financeira. Vocês lembram dessa discussão que estava tendo ano passado, com esse ano? Por que a discussão era tão grande? Eu tinha que mudar a Constituição, eu tinha que fazer uma emenda constitucional para incluir a CPMF na Constituição, para que daí ela pudesse ter uma lei para ser cobrada. Então, por isso que é tão difícil estabelecer tributo. Então, um tributo novo mesmo, só alterando a Constituição. Estando previsto na Constituição, o Código Tributário Nacional, ele vai colocar quais são as disposições gerais, os tributos federais, qual é o fato gerador, que a gente vai falar dele, qual é a base de cálculo, quem é o sujeito passivo. Que são as bases para eu poder cobrar esse tributo. Então eu vou ter outras leis federais, no âmbito, claro, dos tributos da União, que vão colocar quais são as alíquotas, isenções e não incidências de cada um desses tributos. E por fim, daí os tributos estaduais e municipais, eu vou ter leis estaduais e municipais que vão estabelecer esses tributos. Por que isso é interessante? Porque tem alguns países que não têm esse sistema, é bem mais caótico, imagine, que aqui. Então nós temos uma lógica de que, graças a Deus que a gente tem, da Constituição Federal, estabelecer quais são. Daí eu vou ter o Código Tributário Nacional, que vai me indicar, no âmbito federal, fato gerador, a base de cálculo e o sujeito passivo. E daí eu vou ter outras leis federais que vão estabelecer para mim a parte das alíquotas, isenções. A gente vai falar de cada uma delas, e não incidências. E aqui ainda vou ter as leis estaduais e municipais, que vão estabelecer, então, a tributação nesse nível. Essa é a lógica da estrutura. E eu só posso fazer uma estadual se estiver na Constituição, saber que estabelecer uma alíquota se estiver na CTN, e o CTN também tem que respeitar a Constituição. Ficou mais ou menos
E importante, quem é que tem competência, né, para tributar? Quem tem competência é o Poder Executivo da União, do âmbito federal, dos estados e dos municípios. E é a Constituição que vai estabelecer, tipo assim, por exemplo, que o ICMS, quem cobra é o Estado. E que o município não pode cobrar ICMS, por exemplo. E vai estabelecer todos esses aqui, que é o que a gente vai falar de cada um agora. Que pra mim era a parte mais complicada quando eu fui trabalhar com direito tributário, entender esses conceitos. Sério, eu gostei muito. O que é o fato gerador? Depois que você entender é lógico, tá? Mas tipo, pra alguém que vem do direito, nem sempre as coisas são muito lógicas, né? Então quando elas são muito lógicas, pra gente demora um pouquinho, entendeu? O que é o fato gerador? Pedro me olha com uma cara, às vezes, por causa disso, né? O fato gerador é uma situação que foi definida em lei como sendo a necessária e suficiente para que ocorra uma obrigação tributária. O que eu quero dizer? É uma situação fática, é um fato concreto. Eu descrevo na norma que quando acontecer tal coisa, vai ser obrigatório pagar tal tributo. Basicamente, para o imposto de importação, qual é o fato gerador que vai estar escrito na norma? Entrada de produtos no território nacional. Ou, IPTU, qual que é o fato gerador? Ter a propriedade e o domínio útil de um bem imóvel no dia 1º de janeiro de cada ano. O fato gerador, então, é aquilo que está previsto na lei como sendo necessário para que eu precise pagar o tributo. Se eu fizer aquilo, se eu estiver naquele estado, eu vou ser obrigada a pagar o tributo. Essa é a lógica do fato gerador. Ok? Por que ele é importante? Porque o tributo só vai ser devido se ocorrer essa hipótese de incidência. Porque pode estar lá previsto, olha, o IPTU é devido quando eu tenho a propriedade de um bem. Se, por exemplo, eu não tenho a propriedade de nenhum bem, não vai ter hipótese de incidência, porque eu não tenho bem. Portanto, eu não vou precisar pagar tributo. Isso parece uma coisa muito óbvia, tá? Só que foi necessário estabelecer essa lógica dentro do direito tributário para que a gente construísse o quando é devido e o quando não é devido do tributo. A tua cara de dúvida é muito grande, me diga. Tá. É porque, assim, ó, depois que você entender, você vai entender o quanto é simples. Só que a gente acho que utiliza alguma lógica que não faz muito sentido até a gente entender. Eu tenho um fato gerador teórico, digamos assim. O fato gerador teórico é ter um apartamento. Quando que eu vou precisar pagar o tributo? Quando acontecer a hipótese de incidência. Ou seja, quando no dia 1º de janeiro eu tiver o apartamento. Se no dia 1º de janeiro eu tenho o apartamento, eu sou obrigado a pagar. Se eu não tiver, eu não sou obrigado. É meio óbvio isso, mas é importante eles se apropriarem desse conceito. O que é o fato gerador, que é a previsão em abstrato, teórica, a hipótese de incidência, que é acontecer concretamente aquilo para que haja a obrigação tributária de pagar. Mais sentido? Vamos olhando algumas coisas práticas, porque depois a gente imagina o seguinte, tá? Isso daqui geralmente é um ano de faculdade, essa aula. Então a gente vai pegar esses conceitos, tentar entender eles e depois ainda aplicar eles nos tributos em concreto. Daí, para isso é importante saber o que é o fato gerador, porque é aquilo que eu vou encontrar, procurar dentro da lei para saber se eu me enquadro ou não no pagamento daquele tributo. Daí eu tenho duas pessoas, o sujeito passivo e o sujeito ativo. Como em qualquer relação, eu tenho aquele que paga e aquele que recebe. Sujeito passivo é o contribuinte que está nessa relação, que se enquadrou na hipótese de incidência, sendo ele uma pessoa física ou jurídica. E em algumas situações eu também vou ter uma outra figura chamada substituto tributário, mas vamos primeiro falar do sujeito passivo.
O sujeito passivo vai ser, no caso do IPTU, o dono do apartamento. No caso do ICMS, aquele cara que está comercializando a mercadoria. No caso do IPVA, o dono do carro. Esse é o sujeito passivo, é o cara que é obrigado pela lei a pagar o tributo. É aquele que se enquadrou no fato gerador. E o sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público que tem a competência para exigir o cumprimento desse tributo, para cobrar ele. Por que eu gosto de destacar a questão do substituto tributário? Alguém de vocês já trabalhou com a parte tributária de alguma empresa? Se eventualmente vocês forem parar dentro disso, em algumas situações não é exatamente o sujeito passivo, ou seja, aquele que está na situação, que paga. Situação bem concreta, eu vou comercializar um bem para outro estado. Em algumas situações a lei estabelece, no caso do ICMS, que a pessoa que está vendendo o bem daqui vai substituir tributariamente todos os demais da cadeia produtiva no pagamento do tributo. Deixa eu explicar isso. Por exemplo, eu tenho aqui uma indústria de vinho, tá? Só para poder falar do meu vinho. Essa indústria de vinho aqui, ela vai comercializar, isso vai ser em autopeças, vai ser nas mais diversas áreas, essa obrigação de substituição tributária. Ela vai comercializar para São Paulo, até aqui no Rio Grande do Sul. E em São Paulo, vai ir para uma distribuidora e depois essa distribuidora vai vender para um mercado, vai vender para um restaurante, etc. O que acontece? O ICMS do vinho, aqui no Rio Grande do Sul é 17%. Em tese, quando eu vendo para São Paulo, eu pago uma alíquota que a gente chama de alíquota interestadual, que é de 12%. Em São Paulo, calma, eu sei, mas não precisam guardar, é só para vocês entenderem a lógica. Em São Paulo, a alíquota do ICMS é de 25%. Isso aqui é assim atualmente. Só que imagine o seguinte, para a Receita Federal, para a Receita Estadual, o que é mais fácil? Fiscalizar uma indústria de vinho ou uns 50 distribuidores e uns 1.500 estabelecimentos? O que vocês acham que é mais simples? Uma indústria, né? É mais tranquilo de fiscalizar. Então, o que se estabeleceu? Que essa indústria de vinho, quando vai vender para cá, ela vai recolher toda a tributação de toda a cadeia. Imagina o valor que dá isso, né? E para fazer isso, eu tenho que ainda prever qual seria o valor que esse vinho iria aumentar até o final. Então, lá em São Paulo, tem uma lei, assim como tem nos diversos estados, que estabelece qual é a margem do valor agregado desse produto para cada um dos bens. Para vinho, para suco, para parafuso, para todos os bens que tem substituição tributária. E daí o que eu faço? Eu calculo o valor que eu teria que pagar, que seria os 25% lá no final, os 12 aqui no meio, os 17 aqui, sobre a margem de valor agregado. E isso eu recolho aqui quando sai da indústria. Esse é o substituto tributário. Ou seja, você tira muita grana da indústria, né, que está produzindo, do fluxo de caixa dela, porque ela tem que adiantar toda a tributação, ao invés de cada um ir pagando aos pouquinhos. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem hoje no sistema tributário. Você imagina o seguinte, multiplica aquilo lá por 27 estados e por todos os produtos. É isso que um contador mais ou menos tem que fazer. E é isso que o fiscal da empresa e a parte, né, tem que ter uma noção. Então vocês começam a entender o desespero das pessoas trabalhando, né, a parte tributária. Bem, mas entendido então esse sujeito passivo e sujeito ativo.
Considerando tudo isso daqui, cada um dos tributos vai ter uma base de cálculo. Por exemplo, eu vou pagar o IPTU. Qual é a base de cálculo do IPTU? É o que eu coloquei a cabeça aqui, mas no caso do IPTU, a prefeitura faz o cálculo que a gente chama de valor venal do imóvel. Não é o valor de comercialização. É um cálculo que se tem na prefeitura para ver qual é o valor que se considera o valor base do imóvel. E é sobre esse valor venal do imóvel que depois eu vou estabelecer a alíquota. No caso do ITR, se utiliza a base de valor da terra nua. No caso do ICMS, é o valor de compra e venda do produto. Ok? Então, fato gerador é aquilo que eu precisava saber se eu fiz para poder saber se eu vou dever ou não o tributo. Base de cálculo é sobre qual valor que vai incidir o meu tributo. Tá ok? Estou com uma cara de espanto hoje. Será que... E daí vem a terceira, que é a alíquota. No caso do IPTU, a alíquota aqui de Porto Alegre, eu acho que é 3%, eu não tenho certeza. E daí então o que eu vou pagar? Vou calcular esse valor venal e vou pagar 3%. No caso do ICMS, que eu tinha comentado, uma garrafa de vinho aqui no Rio Grande do Sul, só o ICMS são 17% do valor dela, porque é o valor da comercialização. Eventualmente, a alíquota ela pode ser um valor fixo, mas a regra geral é que ela seja uma porcentagem sobre a base de cálculo. Tá? Então, tá aqui a alíquota, jeito passivo. Ok? Tudo bem essa parte? Esses conceitos? Não? Sim? Tá, vamos indo. Qualquer coisa vocês peçam. Vamos combinar, né, Pedro? É mais ou menos um desses para cada aula, né? Um desses conceitos para cada aula. Vocês são mais rápidos, então. Vocês já ouviram falar em imunidade e isenção? Por que é importante esses dois conceitos? A imunidade tributária, ela só pode estar prevista na Constituição. Opa, eu não escrevi na Constituição. Imunidade. É a Constituição Federal que vai dizer quem é imune a pagar imposto. Então vocês vão perguntar, aonde está previsto que as igrejas não precisam pagar? Na Constituição. Aonde está previsto que os partidos políticos não precisam pagar? Na Constituição. Aonde está previsto que jornal e livro não precisam pagar ICMS? Na Constituição. Elas são imunes. Não vai ter nenhuma lei que possa obrigá-las a pagar, porque elas são imunes na Constituição. Certo? Essa é a ideia de imunidade. Que pode ser para pessoas, tipos de pessoa, por exemplo, igreja, partido político, ou para uma situação ou meio, por exemplo, o jornal. Isso é diferente de isenção. Vou pegar o favor aqui. A imunidade é constitucional. A isenção, essa aqui não ajudou muito. A isenção, essa aqui também não, vai estar prevista em lei. Eu posso, por exemplo, fazer uma isenção para os produtores de arroz do Rio Grande do Sul. Ou eu vou fazer uma isenção de pagamento de IPTU para que a fábrica da GM se instale lá no município. É uma lei que vai estabelecer aquela isenção. Claro que eu não posso fazer para a fábrica da GM, então eu faço o quê? Faço um distrito industrial, e aquele distrito industrial, onde vai se instalar a fábrica da GM, é isenta. Tá? Essas situações ou pessoas que são isentas eventualmente sempre vão estar previstas em leis. Então, elas podem ser alteradas por tempo. E ela não significa uma dispensa, mas uma exceção à regra. Normalmente eu não posso dar uma isenção para uma pessoa, tipo para a GM. Então eu tenho que ter uma situação ou um fato gerador que eu vou isentar. O que é a diferença entre isenção e incidência? Isenção e imunidade. Imune está previsto na Constituição. Isento vai estar previsto na lei federal, estadual, municipal. E tem uma última coisa, que essa é uma brincadeira, mas
Tem coisas que, graças a Deus, eles ainda não estão tributando, ou seja, não se constitui um fato gerador. Pensar, por exemplo. Pensar, ainda eu posso pensar sem pagar. Pensar não paga imposto. E tem algumas coisas que eu ainda posso fazer sem precisar pagar algum tipo de tributo. Essas são as situações que a gente chama de não incidência. É quando não incide, ou seja, não está previsto o fato gerador, portanto, não vai incidir o tributo. Certo? Bem, isso daqui que eu falo que é a parte da teoria geral do direito tributário. E a gente vai agora para os tributos em espécie. Por que eu falo tributo o tempo todo? Porque eu tenho uma série de tipos de tributos. E um deles é o imposto. Outro é a taxa, contribuição de melhoria, contribuição social, CID, contribuição de intervenção do âmbito econômico e empréstimo compulsório. São os tipos de tributos. Cada um deles vai ter uma característica peculiar. O que eu mais quero mesmo que vocês gravem é imposto, taxa e contribuição social. São os mais importantes. Os outros são menos utilizados. Mas impostos, taxas e contribuições sociais, que a gente vai falar, dentre os outros, são os mais importantes. Entender a diferença. Por quê? O que é imposto? A palavra é bem significativa, né? Não é voluntário, não é opcional, é imposto. Foi imposto que nós vamos pagar imposto. E esse tipo de tributo, ele vai acontecer quando tem um fato gerador de uma determinada situação. E detalhe, essa situação ela é totalmente independente da atividade estatal específica. O que eu quero dizer com isso? Como é que eu pago, ou por que é que eu pago IPVA? Imposto sobre Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Eu pago IPVA porque eu tenho um carro. Eu não pago IPVA, que é um imposto, para que as estradas sejam mantidas. O objetivo de pagar o IPVA não é manutenção de estrada. O objetivo de pagar o IPVA é pagar dinheiro para o Estado. Você tem um carro, portanto você paga. Todos os impostos, tudo aquilo que começa com I, o foco é o pagamento do tributo porque está previsto na legislação e o objetivo é manter o Estado. Eu não tenho uma atividade vinculada àquilo que eu estou pagando. Ok? IPTU. Eu não pago IPTU porque eles vão arrumar minha rua. É porque eu tenho um bem. Certo? Que é diferente da taxa. A taxa eu só pago para receber uma prestação ou um serviço, ou pelo menos um potencial serviço. Algum exemplo de taxa que vocês lembrem? Alguma ideia? Alguém de vocês já olhou a conta de luz? E não tem lá escrito taxa de iluminação pública? Isso é uma taxa. Por quê? Está lá, claro que não necessariamente você vai ficar a noite inteira olhando para a luz, não é isso. Mas você pode utilizar a iluminação pública. É um serviço que é prestado em retorno à taxa que você paga. Vocês já foram no cartório reconhecer a assinatura? Você paga uma taxa, que eles chamam de emolumento. Por quê? Porque eles estão prestando o serviço de dizer que você mesmo que assinou. Basicamente. Então, a taxa, ela tem como objetivo retribuir, pagar pelo serviço que você vai ter. Específico, direto, daquilo que você está fazendo. Não é algo geral. Ok? Então, excelente pergunta. Por quê? O pedágio, ele é uma espécie de, mas não é uma taxa porque você não paga direto para o Estado. Você paga para a concessionária, pela prestação de serviço que ela faz. A lógica é a mesma. Mas, como você não paga para o pedágio, não é uma taxa. Tanto que não é considerado um tributo. Tanto que, eventualmente, se alguém te deixar pagar sem passar sem pagar, essa pessoa não vai ser penalizada. Coisa que não acontece com a taxa. Se na taxa eu deixar alguém fazer alguma coisa sem, a pessoa pode ser penalizada. Mas o pedágio, você tem uma prestação de serviço por um valor que você paga, mas é como se fosse uma terceirização
um serviço público. Se fosse um pedágio público, daí sim seria um pedágio, seria uma taxa. Que é o que a gente paga para a nossa empresa gaúcha de rodovias. Daí sim, é uma taxa. Perfeito exemplo. Tudo em paz? Contribuição de melhoria, só para vocês saberem que existe isso e que isso pode eventualmente, para quem trabalha com a parte de obras, de estrada, etc., isso existe. O que é a contribuição de melhoria? É quando é instituída essa contribuição para que ela auxilie no custo de uma obra pública, cuja obra pública valoriza o imóvel. Alguém é do interior? Quando fala assim interior? Pois é, eu sou do interior em que, tipo, mais ou menos com 10 anos que foi passar asfalto lá. E, tipo, para passar o asfalto, né, na frente de casa, bem isso, tá? Passar o asfalto. A prefeitura estabeleceu uma cotização. Eu tinha que pagar, eu não, né, meus pais, tinham que pagar o valor correspondente, de certa forma, ao asfalto que ia passar pelo terreno. Então quem tinha terreno de esquina se ferrou, né? Teve que pagar todos os lados. Qual era o objetivo? Era auxiliar no custeio da obra, porque em troca, em tese, o meu terreno seria valorizado. E ele teria um ganho por isso. Então, a contribuição de melhoria, ela gera, em regra, ela é estabelecida quando eu vou construir uma obra e essa obra vai trazer um ganho financeiro, econômico, uma valorização do terreno. Daí minha brincadeira é o seguinte, eles tinham que pagar de volta a contribuição de pioria. Tipo assim, alguém tem ideia de como eram lindos esses apartamentos que estão hoje escondidos atrás do viaduto aqui da João Pessoa? Eles tinham vista para toda a Redenção, agora eles têm vista para o viaduto. Então ali, é brincadeira, né? Mas a prefeitura podia ter pago contribuição de pioria, né? O produto desvalorizou, o imóvel desvalorizou. Mas essa é a lógica da contribuição de melhoria, é a valorização do imóvel. Certo? Contribuição social. Por que tem tanto tipo de contribuição social? Vocês vão ver. Porque lá no artigo 195, eles abriram, e no 196, a possibilidade de estabelecer contribuição social sobre folha de salário, receita, faturamento e lucro. Então eu posso estabelecer, o objetivo da contribuição social é um tributo vinculado, portanto ele só pode ser utilizado para a Seguridade Social. Vocês não viram a aula da semana passada porque era feriado, mas se você não vai cair na prova, tá? Previdenciário para vocês. Mas a aula está lá no Moodle, se vocês quiserem assistir um pouco sobre direito previdenciário. Eu fiz essa opção porque eu achei que tributário era mais importante que previdenciário. Como está tendo muita falta de aula, então tá lá a aula para vocês olharem. Toda a parte do direito previdenciário, toda a previdência e toda a parte de saúde e assistência social, ela é custeada pelas contribuições sociais. Então, em regra, esse valor não pode ir para o caixa único, para ser gasto em qualquer coisa, como é o caso do tributo, do imposto. Ele tem que ir especificamente para custear a previdência. E quais são os tributos, né, que estão dentro da contribuição social? O lucro, eu tenho a contribuição social sobre o lucro líquido. Sobre o faturamento, eu tenho o PIS e o COFINS. E sobre a folha de salário, são aqueles 20% que o empregador paga, mais os 7, 9 ou 8, 9, eu nunca lembro, porque são, eu confundo os dois, mas acho que é 7, 9 e 11% que o próprio empregado tem retido no seu pagamento. Então, são esses valores que são considerados contribuições sociais e que têm que ser destinados para uso na previdência, na assistência social e na saúde. Certo? Como há tipo assim, é bem amplo, aqui às vezes eles conseguem colocar alguns tributos que não necessariamente estavam previstos lá na parte dos tributos em geral. Então é aqui que entraria a CPMF, tá? Que é a contribuição provisória sobre movimentação financeira. Só para você saber que existe um tributo chamado empréstimo compulsório. Ele foi usado poucas vezes, então acho que ele tinha que devolver depois. O empréstimo compulsório teve uma vez que foi utilizado bem significativa, que foi no período do Collor, que ele estabeleceu sobre o combustível. Então quem tinha carro e abastecia, quando abastecia e pagava
a gasolina, o álcool, etc., pagava o empréstimo compulsório. Só que eles não devolveram depois. O empréstimo compulsório, a lógica dele é você pegar emprestado para atender a uma despesa extraordinária ou, no caso, de investimento público de caráter urgente. E depois você devolve. A maioria das pessoas que conseguiram de volta, no caso, entraram em uma ação judicial para pedir de volta o valor. Mas é bem raro isso acontecer. E por fim, para vocês também saberem, existe, se chama Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Essa CID, ela incide sobre alguns tipos de transação. Por exemplo, incide sobre a exportação, não, sobre a importação de petróleo. Incide sobre algumas coisas que foram instituídas, especificamente leis para isso. No caso do petróleo, é a importação e a exportação do petróleo bruto, se não me engano. É ela que é utilizada, essa CID que é utilizada, inclusive, para fundos, não só de investimento, mas de pesquisa, como a FINEP. A própria FINEP Fundo, que constitui a FINEP, boa parte dele é decorrente de CID. Então, mas é um tributo bem específico, utilizado em certas áreas, para remessa de royalties para o exterior, também CID. Só para vocês saberem. Mas o mais importante de gravar: impostos, taxas e contribuições sociais. Ok? E daí a gente vai para a parte que eu acho mais legal, que são os tributos incidentes na engenharia. Há 4 formas de vocês trabalharem. Vocês vão pagar de qualquer maneira, mas há 4 formas de vocês trabalharem. Como empregado, vocês viram a lei, né? E a gente vai ver só um pouquinho do que incide nisso. Como um prestador de serviços autônomo, como uma microempresa, quer dizer, tipo, como um microempreendedor individual, é 5, desculpa. Eu escrevi 4 e são 5. Tem um pequeno problema de matemática na minha lei. Como empresa optante pelo simples e como empresa optante pela forma tradicional de tributação. Então, vamos dar uma olhadinha em cada um deles, como é que funciona. Para o prestador de serviços autônomo, que é aquele que emite RPA, já ouviram falar de RPA? Recibo de Pagamento Autônomo. E são 3 tributos que ensinam: o imposto de renda da pessoa física, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, que a gente chama de SSQN, e a contribuição social previdenciária. No caso do imposto de renda da pessoa física, a competência para recolher é a União. Qual é o fato gerador? Por isso que é importante saber dele, né? A gente tentar achar dentro da lei o fato gerador. O fato gerador é oferir ou ter renda, ou receber proventos. Tudo que você receber de renda ou provento incide imposto de renda. Qual que é a base de cálculo disso? O valor da renda. Se eu vou fazer o freela e recebo R$1.000, o fato gerador, ainda bem que eu parei de acertar isso das pessoas, agora só tá caindo. O fato gerador é fazer, exercer aquilo lá e receber uma renda. A base de cálculo é o valor que eu recebi, milão. Sobre os R$1.000 vai incidir uma alíquota, que é progressiva, de 7,5% a 27,5%. Eu vou mostrar qual é a progressão. E, em regra, esse valor, quando eu trabalho para alguém e recebo como autônomo, quem me paga tem que reter o imposto na fonte. Daí eu gosto de fazer uns cálculos. R$5.000 fica mais fácil. 5.000 eu vou pagar, quer dizer, eu vou receber 5.000. Mas o cara aqui, esse é o meu valor bruto, tá? Tá super boa, esse pau vermelho dando para os alunos. O cara que vai me pagar, o valor bruto negociado é 5.000. Só que ele vai ter que reter o imposto de renda. Só quero mostrar para vocês, essa aqui é a tabela atualizada do imposto de renda. Quando, por exemplo, eu for receber até R$1.900 por mês, eu não tenho retenção do imposto de renda. E daí de 1.900 a 2.800, 7,5. 2.800 a 3.700, 15. De 3.700 a 4.600, 22.
E acima de 4.600, 27,5%. Então, em princípio, eu vou pagar 27,5% de imposto de renda. Isso aqui é importante na prática depois, que é a dedução que eu posso fazer no imposto de renda. Que são algumas coisas que eu posso ou deduzir, se vocês fazem, alguém faz imposto de renda anual aqui, pessoa física? Ainda não, todo mundo isento, né? Fazem a declaração de isento? Tá? É importante vocês fazerem a declaração de isento. Mas, porque senão você pode perder o CPF. Pois é. Então, ou você faz a declaração anual de isento a partir dos 18 anos, ou você faz a declaração. E na declaração, para pagar imposto, em regra você paga se você tem uma renda mensal superior a 1.900, senão você se declara isento. E você pode deduzir algumas coisas, no caso de um autônomo, como pagar outros, despesas de custeio para você mesmo trabalhar. Ou você pode fazer uma dedução simplificada, que é esse valor aqui. Você pega os 5.000, deduz, faz essa dedução simplificada. Quanto que dá? Alguém me ajuda aqui rapidamente? Vocês têm calculador ou não? Assim se acorda. Quanto que dá 5.869? 4.130,64. Obrigada. Sobre esse valor aqui é que vai incidir os 27,5%. Então, quanto que dá? É isso que o teu empregador vai de cara reter de ti, de imposto de renda. Ou teu, né, quando você trabalhar com autônomo. Ok? Além disso, tem o ISSQN. Obrigada. O ISSQN é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Normalmente vocês vão prestar serviços, a não ser que você em algum momento trabalhe com fornecimento de mão de obra, fornecimento de material, mas daí você não vai trabalhar como autônomo, geralmente presta serviços. No caso de um prestador de serviço, o fato gerador é prestar o serviço. A base de cálculo é o preço do serviço. Então, o valor total, nesse caso lá, 5.000. E a alíquota é 4%. Então, 4% de 5.000 dá? Agora fica um pouquinho mais fácil, né? 4% de 5.000 fica milão, né? Não? Não fica milão. Quanto que dá? Quanto que dá 4% de 5.200? Não, 100 reais? 200? Então tá. 200 pila de ISS, que e depois vem a contribuição previdenciária. O que é a contribuição previdenciária? Eu tenho duas partes. Aquela que fica a cargo da empresa, que é 20% sobre o total da remuneração, até o teto, né? No caso, não, esse é o total da remuneração mesmo. No caso, a empresa vai pagar, quanto que dá 20% de 5.000? Hã? 1.000. A empresa vai ter que pagar mais milão. Aqui. Depois a gente vê o quanto que dá, quanto que sobra para vocês, tá? E eu ainda tenho retido 20%. Ou, se eu for, em algumas situações especiais, isso aqui é também da aula de previdenciário, né? Se eu tiver uma situação de tributação simplificada, 44, que é o caso do MEI. Se eu tiver num enquadramento de pessoa jurídica no Simples,
11% sobre o salário mínimo, ou o autônomo em geral vai recolher 20% até o teto. Então, mais 20% para mim aqui. Em resumo, tá? O empregador, ele vai tirar do bolso 6 mil. E eu, o autônomo, vou receber 5 mil menos 1.000, menos 200 e menos 1.115. Quanto que dá? Esse aqui é o empregador que vai pagar esse milão a mais. É acima do valor. 1.200, 1.115. Quanto dá? 2.600. Viram quanto que a gente recebe? O empregador se o teu valor como autônomo é 5 mil, vai para o teu bolso 2.600 e do empregador sai 6. Tudo bem? Não. Ah tá, sim, é um susto muito grande. Detalhe, isso aqui fica retido direto na fonte, ou seja, o empregador já retém isso aqui diretamente, quem te contratou como autônomo. E isso aqui tu paga para a prefeitura. É assim mesmo que funciona aqui. É duro. Tudo bem? Ela vai ter um pré. Uma coisa que eu queria explicar bem importante para vocês, a gente deu uma olhada só numa conta que eu achei que era importante mostrar para vocês o quanto que é a tributação no recebimento concreto autônomo. Dentro do direito tributário, eu tenho algumas classificações, como microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, média empresa e grande empresa. E no direito societário, eu tenho alguns tipos de empresa e, no caso, duas se confundem. A MEI é um tipo de empresa e também é uma forma de tributar. Eu só queria demonstrar isso para vocês. Uma limitada, uma firma individual, uma SA, podem se enquadrar em qualquer uma dessas aqui. Tá? Eu posso ter uma microempresa limitada, eu posso ter de qualquer forma, não tem problema. Eu só amei que não se confunde. E dentro disso daqui eu tenho 4 formas de tributar. A MEI, que a gente vai olhar na sequência, a microempresa e a empresa de pequeno porte, ela pode se enquadrar como simples, que é uma maneira também simplificada de tributação, e todas elas podem se enquadrar como lucro real ou presumido, com exceção da grande empresa, que sempre vai ser lucro real. A MEI é aquilo que eu havia comentado com vocês na aula do quinto societário, né? Que é aquela, o microempreendedor individual se cadastra no portal do empreendedor. Cuidado, tem um portal do empreendedor.adm, é uma empresa privada, tá? Então é .gov. O faturamento mensal é até 5 mil e o anual até 60 mil. Quanto que eu pago de tributo numa MEI? Eu primeiro posso registrar até o empregado. Esse meu empregado paga, quando eu for registrar ele, 3% de previdência e 8% de FGTS, que vai dar isso ali. E ainda eu retenho dele mais 8% para a previdência. Tá? Além disso, o empregador, o MEI, o microempreendedor, ao pagar a contribuição mensal, que é de R$ 44,00, ele tem a contribuição previdenciária dele conjuntamente. E, no total, sem empregado, dá 44 para esse INSS e mais 1 se for comércio de bens ou 5 se for prestação de serviços. Então ele vai pagar entre R$ 49,00 e R$ 45,00 por mês. E ele pode faturar até R$ 5.000. Entenderam?
claro se ele contratar alguém, daí essa parte aqui. Viu a diferença absurda? Então, por isso que tem muita gente, eu não sei se foi dessa turma ou se foi outra turma, uma guria me perguntou como é que fazia para enquadrar. Eu falei assim, olha, não tem como enquadrar engenheiro, designer, etc. Mas tem um monte de profissãozinha lá que eventualmente você pode dar uma olhada. Se não se enquadra para aquilo que tu vai fazer. E você se cadastra como MEI. E ao invés de sobrar R$ 2.685, vai te sobrar quase, né? Vai sobrar 4.950. Tem diferença. Bem, além disso, no Simples. O que é o Simples? É uma forma de recolher os tributos de maneira simplificada, em que você recolhe uma taxa mensal que equivale a todos os tributos. Eu peguei algumas situações que podem ou que não podem se enquadrar, porque nem todos os tipos de empreendimentos se enquadram no Simples Nacional. Por exemplo, se eu trabalhar com cessão ou locação de mão de obra, eu não me enquadro no Simples Nacional. Mas, se por acaso eu trabalhar com uma feira montadora de estantes para feiras, foi o que eu achei de mais próximo, tá? Calma, tem mais um ainda. Eu pagaria, ao invés de pagar o total da tributação, eu pagaria só 17,5%. Quanto que dá 17,5 por 5 de 5 mil? Please. Quanto que dá 17,5 por 5 mil? 175.875. Tá muito boa essa planilha. É uma diferença já bem considerável, né? Ao invés de eu pagar 2.315, eu estou pagando 875. E esse valor aqui equivale a toda essa tributação. Portanto, uma empresa como Simples, eu vou pagar bem menos tributo. Nesse caso aqui. Se for, só para a gente ter, né? Uma empresa, daí agora se você achar, né? De arquitetura, engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, teste, suporte, análise técnicas, tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia. Então, todas essas formas de prestação de serviços, a alíquota é 16,93. Nesse caso, vocês vão ver que é bem mais econômico ter uma empresa do que trabalhar como autônomo. O melhor mundo, claro, é o MEI, mas é bem melhor. Era isso do Simples. Se eventualmente alguém que trabalha mais na parte da engenharia e construção de bens imóveis e por um acaso trabalha de forma intensiva com o fornecimento de mão de obra, que é essa parte aqui, ele vai pagar 4,5% mais a contribuição patronal, mais 20%. Então vai dar 4,5% de faturamento mais 20% sobre o salário. Isso é uma ideia para ter uma comparação. E se eu não tiver nem no Simples, nem no MEI, daí eu vou para a forma tradicional de tributação. O que é essa forma tradicional de tributação? Uma empresa limitada, SA, vai pagar imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal, ICMS se for trabalhar com circulação de mercadorias ou ISSQN se for trabalhar com prestação de serviços. E daí, claro, ela pode ser, só para vocês saberem que existe, lucro real e lucro presumido. Mas são todos esses tributos em separado que eu pago. Apenas para ter uma ideia, o imposto de renda normal das pessoas jurídicas, ele vai ser determinado ou no lucro real, tem empresas que fazem apuração do lucro real, ou lucro presumido. A Receita, por meio da lei, prevê que nós tenhamos lucro de 10%. Em alguns ramos, ter 10% de lucro é um milagre, mas a gente prevê que tem 10%. E eu pago de forma trimestral, a cada 3 meses. A alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica é 15% sobre o lucro. Eu iria fazer todo o cálculo daquilo lá, mas não vai dar tempo. Mas então vocês podem depois brincar de fazer isso. Eu pego o lucro, pego 10%, por exemplo, for lucro presumido 10% de 5 mil,
500, né? E incido 15% sobre 500. Esse é o que eu vou pagar de imposto de renda. Daí vem a contribuição social sobre o lucro líquido. A base é a mesma, ou seja, oferir renda, só que nesse caso eu presumo que eu tenho 12% de lucro. Não me perguntem por que uma acha que eu tenho 10% e outra acha que eu tenho 12%. É assim. E também pago de maneira trimestral. E no caso da contribuição social, a alíquota é de 9% sobre a base de cálculo. Então eu pego mais, faço 12 lá, vai dar 600, 600 vezes 9%. Então soma mais 11, tem que pagar os dois. Daí vem o PIS. O PIS é sobre o faturamento, portanto, então seria sobre os 5 mil lá. E sobre esse faturamento, se eu fizer sobre o lucro real, lucro presumido, que é o que normalmente as empresas fazem, eu pago 1,5%. Se for pelo real, 0,65%. No COFINS, que também a base de cálculo é a mesma, é a receita, eu vou pagar mais 3 ou 7,5%. Se vocês vão fazendo o cálculo, vocês vão ficar mais assustados ainda do que vocês estavam antes. E eu tenho o ISSQN. O ISSQN, o cálculo para o autônomo ou para a pessoa jurídica é o mesmo. O contribuinte é quem presta serviço, o município é quem cobra. A alíquota pode ir até 5%, depende do que eu faço. No caso, só para a gente comparar, todos esses itens aqui são os itens relacionados à engenharia, que dá 4%. Tem outros, que era realmente para brincar. Por exemplo, se eu for trabalhar com desenvolvimento de sistema, é 2%. Com diversão pública, não sei o que se enquadra em serviço de diversão pública, mas é 2%. Mas, no caso da engenharia, o ISSQN é 4%. Se calcula da mesma forma. Aqui só está para depois, está corretamente na lâmina, só não está projetado, a lista do que se enquadra na série. E depois daí vem a contribuição previdenciária patronal, que é o que a empresa paga, que é 20% sobre a folha de salário. E eventualmente, além dos 20% sobre a folha de salário, ela vai ter que pagar um valor a mais dependendo do risco da atividade. E o ICMS vai ser diferente ali, dependendo do que é o produto. Quanto mais essencial o produto, menor a alíquota, tipo cesta básica. Quanto mais supérfluo, maior a alíquota, tipo vinho. Não quero supérfluo. Mas essa é a lógica da tributação. Eu corri agora demais no final. Mas eu espero que tenha dado uma ideia e um panorama para vocês sobre como que se dá a tributação e um pouquinho de tributário. Tá, eu sei que o susto ficou muito grande lá na parte do autônomo. Vocês imaginem se a gente fosse fazer o cálculo da contribuição da forma da empresa limitada. Eu fiz um cálculo na época do mestrado, meu trabalho foi sobre a tributação incidente na cadeia produtiva do vinho. E a gente chegou em valores absolutos de 46% a 52% da garrafa de vinho, do valor de uma garrafa de vinho, serem tributos. A gente bebe bastante tributo, por isso que não fica bêbado. É muito tributo junto, não tem álcool. Brincadeira. Então, é só para a gente ter uma ideia do quanto realmente nós pagamos e ter uma noção básica de como que se faz esse tipo de cálculo. Essa era a ideia para a aula de hoje. Eu sei que ficou muita coisa, qualquer coisa à sua disposição para tirar dúvidas. É muita informação, mas espero que de alguma maneira vocês tenham tido um panorama sobre tudo. Obrigada!